David não era um homem perfeito. David, apesar de ser o rei de Israel, ter sido ungido pelo Senhor, ele não era um homem perfeito, ele cometia erros, mas ele procurava sempre encontrar o coração de Deus no meio dos seus erros, no meio das suas falhas, no meio das suas lutas. David continuamente procurava, portanto, o coração de Deus. Nós vemos o coração de Deus no arrependimento de David, vemos o coração de Deus na obediência de David, nós vemos o coração de Deus até no sofrimento, portanto, de David, e vemos muito do coração de Deus nos magníficos salmos, portanto, que David escreveu. Portanto, nesta série de mensagens sobre a vida de David, nós vamos passar pela sua infância, nós vamos passar por várias fases, portanto, durante a mensagem. A mensagem vai ser feita, portanto, em 3 ou 4 ou 5 partes, sensivelmente. Vou ver como é que o Espírito Santo também lidera, portanto, a mensagem. Mas nós vamos falar da juventude de David, de quando ele foi ungido. Vamos falar, portanto, da batalha em que ele destruiu, portanto, Golias, quando ele venceu Golias, e de alguma forma se tornou notável, portanto, aos olhos dos principais inimigos de Israel, neste caso, os filisteus. Vamos ver o processo de crescimento de David enquanto fugia, portanto, de Saul, e a maneira como ele, portanto, respeitava Saul, que reconhecia ter sido ungido pelo Senhor, apesar do Senhor já ter retirado o seu espírito, portanto, da vida de Saul. Mas vemos, portanto, vamos aprender como é que David cresceu, não é, fugindo de Saul, apesar de ele já ter sido, portanto, ungido, o rei de Israel. Contudo, ele esperou, portanto, que Saul morresse até ele poder, portanto, tomar o trono para si. Portanto, nós vamos ver aqui, vamos passar também pela conquista de Jerusalém, que é um aspecto muito importante. Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade celestial. Fala também, portanto, da igreja, fala da segunda vinda de Jesus. Portanto, Jerusalém tem um papel muito importante, portanto, na história do crente hoje. E foi David que conquistou, portanto, a cidade de Jerusalém aos jebuseus. Vamos falar do tempo em que David reinou em Hebron. Vamos falar do tempo em que David reinou em Jerusalém, já sobre todo o tempo de Jerusalém. Vamos falar dos pecados, portanto, de David. Vamos falar do recenseamento. Vamos falar do adultério. Mas vamos começar por lendo um texto. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem 1 Samuel. Quem tem Bíblia, iPad, iTablet, qualquer coisa, iPhone. 1 Samuel no capítulo 2. Nós vamos ler o Cântico de Ana, okay? E que é de alguma forma porque a história de David começa muito antes. A história de David começa muito antes de David ter nascido. A história de David começa no coração de Deus, naturalmente. Mas em termos terrenos, a história de David começa muito antes. Okay? E o Cântico de Ana dá-nos uma profecia sobre, portanto, a vida de David. E sobre a vida de Israel em geral, não apenas sobre a vida de David. Conforme vocês sabem, Ana era uma mulher estéril. Ela tinha orado a Deus para ter um filho. E é interessante na história de Ana ver aqui algo que devia ser um exemplo para nós cristãos. Ana não podia ter filhos, Ana era estéril. E ela orou ao Senhor para Deus lhe dar um filho. E Deus lhe deu um filho, deu-lhe o filho Samuel. E ela pegou nesse filho e ficou sem ele, porque o entregou novamente ao Senhor. Vejam que tantas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas não estamos preparados para dar a Deus aquilo que lhe pedimos. Eu não sei se repararam, a história de Ana é muito interessante. Ela era uma mulher que sofria porque não tinha filho. Okay? Ela era estéril. E ela orou ao Senhor para lhe dar um filho. E quando o Senhor lhe deu o filho, o que é que ela pegou no filho e fez? Entregou-o, consagrou-o ao Senhor. E ela não convivia com o filho. Ela não estava com o filho. Não foi ela que educou o filho foi educado por Eli. Okay? E ela limitava-se esporadicamente, algumas vezes, ir ver o filho, portanto, ao templo e passar algum tempo com o filho. Nos momentos, portanto, em que estava com o filho, levava-lhe uma túnica e o filho abençoava, portanto, a mãe. E depois de ser abençoado pela mãe, ela voltou a ter mais filhos, ok? E isto é muito importante para nós cristãos percebermos o coração de Deus. Ela pediu a Deus aquilo que não tinha, devolveu a Deus aquilo que Deus lhe tinha dado e depois recebeu mais 5 vezes, ok? Aquilo que ela não tinha, que pediu e que deu, portanto, a Deus, ok? Nós provavelmente nos agarraríamos a ela, uma pessoa
diferente, iria-se agarrar ao filho como tendo sido uma bênção de Deus, e é verdade, mas ela já ainda antes do filho ter sido gerado no seu ventre, já ela tinha, portanto, consagrado o seu filho ao Senhor. Mas é muito interessante ver aqui o coração, portanto, desta mulher, com o coração de Ana. E ela escreveu, ela fez este cântico que está registado em 1 Samuel, no capítulo 2, que eu vou ler para os irmãos, e diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E este último versículo, o final deste versículo, que diz: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Lembramos, amados, que nesta altura do campeonato de Deus, não havia ainda rei, não havia ainda, portanto, este ungido do Senhor, ok? Samuel, portanto, estava a nascer, iria ser educado por Eli. Os filhos de Eli, por mau comportamento, portanto, foram rejeitados pelo Senhor. Samuel tornou-se juiz em Israel. Quando, entretanto, o próprio Samuel já era entrado de dias, os seus filhos eram também juízes, mas também não se tornaram melhores do que os filhos de Eli, também eles se corromperam. Joel e Abias eram corruptos, aceitavam subornos, portanto eram maus juízes, e o povo entrou numa circunstância que disse: bom, Samuel está velho, seus filhos estão corruptos, quem nos irá governar? Okay? E então já estava profetizado muito tempo antes, o Senhor já tinha dito que havia de chegar o tempo em que Israel lhe iria pedir um rei, e então foi o momento desse rei se levantar. Saúl, portanto, foi levantado para rei, portanto, em Israel, um homem que tinha saído, um jovem que tinha saído à procura de jumentos, nós conhecemos a história, portanto, os seus burros tinham-se perdido, e ele sai juntamente com o moço à procura, portanto, dos seus jumentos, tem um encontro com Samuel. O Senhor já tinha dito que este jovem, portanto, iria se encontrar com Samuel, e ele foi, entretanto, portanto, ungido rei sobre Israel. O Espírito do Senhor desceu sobre ele. Contudo, Saúl, nós sabemos que era um rei muito imaturo. Portanto, era um rei muito imaturo, era um rei esquizofrénico, com maus humores, portanto, com muitas más decisões, e o Espírito do Senhor, portanto, se afastou, portanto, de Deus. Saúl era desobediente a Deus, não tinha um coração de arrependimento e foi, portanto, rejeitado por Deus. Ele reinou, portanto, cerca de 40 anos em Israel,
Aliás, estes três reis, Saul, David, portanto, e Salomão, que foram os três primeiros reis de Israel, reinaram cada um deles sensivelmente não, 40 anos cada. Samuel, portanto, ainda quando estava vivo, Saul reinou 18 anos com Samuel e 22 anos depois da morte de Samuel, portanto, o que faz os 40 anos. Ele foi um rei que no início, portanto, agradou ao Senhor, mas depois, por causa dos seus comportamentos, portanto, ele se afastou do Senhor e acabou por ser rejeitado. Depois temos então o surgimento de David. David ainda era um moço. E o Senhor falou com Samuel e disse-o, portanto, para ir à casa de Jessé para sacrificar. David era o oitavo filho, portanto, o filho mais novo de uma família grande de pastores. E quando Samuel, portanto, foi à casa de Jessé para ungir, portanto, o rei, comete o primeiro erro de juízo, portanto, humano, olhar para o coração, olhar para a aparência das pessoas em vez de olhar para o coração das pessoas. A sua vontade, portanto, seria ungir, portanto, o primeiro filho, ok? Contudo, o Senhor, portanto, rejeitou esse primeiro jovem. E então eles foram passando diante de Samuel até chegar, portanto, ao sétimo filho. Samuel estava no campo, David estava no campo a apacentar as ovelhas. Foi chamado, portanto, na presença de Samuel e foi então, portanto, ungido rei de Israel. O que é interessante, amados, é que, apesar de ele ter sido ungido o rei, portanto, ele não começou imediatamente a reinar. Okay? E o que é que significa ser ungido? Ser ungido significa estar capacitado, estar reconhecido, neste caso por Deus, para, portanto, falar, para agir, para executar em nome de Deus. É isso que significa, portanto, ser ungido. Okay? Portanto, David teve, depois de ter sido ordenado, não é, rei, ele passou por um processo de formação, por assim dizer, ok? Ele foi ungido, ele lutou com Golias, okay? Ele serviu Saul, fugiu de Saul, juntou-se, portanto, aos filisteus durante um período da sua vida em que andava fugido de Saul. Foi, portanto, os filisteus que lhe deram uma terra, uma cidade para ele habitar, chamada Siclag, que vai fazer parte também, portanto, de um tema de série da nossa série, talvez o pior dia da vida, portanto, de David, o tempo que ele esteve, portanto, em Siclag. Contudo, Saul morre, okay? Historicamente nós sabemos isso, e David começa a reinar, portanto, no reino de Judá, tinha sensivelmente 30 anos. Agora reparem bem, ele foi ungido na sua juventude, como um moço ainda, okay? E só aos 30 anos de idade, portanto, é que David finalmente começou a reinar. E reinou sobre todo o reino de Israel? Não. Reinou apenas sobre o reino de Judá. A capital era em Hebron e ele 7 anos e meio, portanto, viveu em Judá, reinando, portanto, sobre o reino do sul. Okay? 7 anos e meio depois apenas é que ele começou então a reinar sobre o reino de Israel. Ele conquistou a cidade de Jerusalém e fez Jerusalém então a capital, portanto, dos dois reinos. Portanto, era uma cidade muito importante, era uma cidade que desde o tempo das conquistas de Josué, que eles nunca conseguiram conquistar esta cidade dos jebuseus, okay? Estava guardada, portanto, para David a conquistar. Deus também faz uma aliança, ok? Com David, quando David diz que vai erguer uma casa para o Senhor, okay? O Senhor diz a David que ele irá, portanto, então erguer uma casa para David. Okay? E essa casa de David, portanto, acaba por se cumprir essa profecia, cumpre-se na vida do Senhor Jesus Cristo, okay? Que se assenta sobre o trono de David e que é rei perpétuo para todo sempre, vindo, portanto, da descendência de David. Okay? Agora, conforme nós vimos, irmãos, o ungido do Senhor, o ungido de Deus, nem sempre é perfeito, tal como nós, okay? Hoje todos nós, reis e sacerdotes, todos nós ungidos, portanto, por Deus, okay? Também não somos perfeitos das nossas vidas. Nós, quando olhamos para a vida de David, vimos que David adulterou, ok?
David chamou para si várias mulheres. David teve várias mulheres, ok? Nós sabemos pela lei em Deuteronômio, portanto, nós não podemos dizer que naquela altura era normal, mas era pecado na mesma, ok? David chamou para si várias mulheres, David adulterou, David levou à morte, portanto, o marido, portanto, de Batseba, ok? Conforme sabem, mandando para a frente de batalha, e Urias acabou por morrer, ok? Deixou-se tentar pelo diabo, portanto, quando o incitou a fazer um censo, portanto, das suas tropas, pondo em si que ele deveria confiar, portanto, mais nas capacidades do seu exército do que na direção de Deus. Okay? Contudo, David sabia que, ainda que arrependido, os seus pecados teriam consequências. Isto é muito importante na nossa vida, irmãos, e foi muito importante na vida do rei David. Okay? David sabia que tinha cometido estes pecados. David era exortado principalmente pelo seu profeta Natã, e cada vez que ele era exortado, portanto, David se arrependia do seu mau caminho. Portanto, David é que sabia que, ainda que arrependido, os seus pecados, portanto, trariam consequências. Uma das consequências que veio sobre ele foi a revolta do seu próprio filho Absalão. Algo que nós também iremos tratar especificamente, portanto, numa das séries, portanto, da mensagem. O seu filho Absalão rebelou-se, portanto, contra ele, fez uma guerra civil, tomou o reino. David se afastou, refugiou-se, ok? Mas nunca levantou a mão contra o seu filho. E ele sabia porquê, não é? Em 2 Samuel 12:11, o Senhor disse que o castigo viria, portanto, sobre ele de dentro da sua própria família. Do pecado com Batseba, nós vimos que o primeiro filho que nasceu dessa relação, o Senhor o levou, portanto, morreu. Ainda que David se tivesse arrependido, os seus pecados sempre tiveram consequências. E isto é um recado muito importante para a igreja, é um recado muito importante para nós. Nós, naturalmente, que não perdemos, portanto, a nossa salvação porque pecamos, temos sempre o caminho do arrependimento para a nossa vida, para nós voltarmos a Deus, mas sabemos e devemos saber que os nossos erros, okay, têm sempre consequências. Os nossos erros, aquilo que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, acabam por abrir portas, acabam por trazer eventualmente, portanto, à nossa vida consequências dos erros que nós cometemos, ainda que eventualmente perdoados, ok? Há consequências que já estão feitas, que já, sei lá, se por exemplo, se um jovem errar e tiver relações sexuais fora do casamento e engravidar a rapariga, por muito que ele se arrependa, aquele filho vai nascer. Amém? E não vale a pena ele se arrepender e fazer de conta que agora que está arrependido, já me arrependi, o filho não é meu, não tem nada a ver com isso. Amém? Ok? Portanto, ou seja, há uma consequência de um ato que ele tem que efetivamente, portanto, viver com essa consequência, tem que saber, portanto, pagar o preço, o erro, e deixem-me esclarecer aqui uma coisa, gravidez não é pecado, o que é pecado é o sexo fora do casamento, ok? Está grávida, gravidez não é pecado, ok? Portanto, que fique esclarecido isso. Okay? O erro foi a consequência do erro não é necessariamente pecado, só para esclarecer aqui este aspecto. Mas neste estudo, irmãos, de David, uma das coisas que ficou muito no meu coração e que eu acho que é muito importante, e eu estou a falar hoje para pessoas que estão aqui na nossa congregação e que não são pastores, okay? Não são líderes de ovelhas e de rebanhos, mas quando eu estava a preparar esta mensagem, há uma coisa que surgiu no meu coração e que falou muito, portanto, a mim. E se há líderes que eventualmente vão ver a gravação depois na internet ou no outro lado qualquer, que possam efetivamente, portanto, refletir sobre este assunto. É muito importante que o líder, é muito importante que, neste caso, olhando para a vida do rei David, e hoje as lideranças nas igrejas, e as lideranças em qualquer lado, os erros das lideranças são, regra geral, pagos pelos seus liderados. Isto não parece uma coisa muito justa, okay? Mas realmente Deus, quando põe uma pessoa no lugar de liderança, essa pessoa tem uma honra, tem dupla honra. Okay? Essa pessoa é honrada e reconhecida pela posição de liderança em que ele está. A pessoa reconhece a sua liderança, aceita os seus conselhos, ouve as suas palavras. Isso é uma honra que está a ser dada à pessoa que está na posição de liderança.
Por isso Deus também vai duplamente cobrar de quem está nas posições de liderança, por aquilo que fazem, por aquilo que dizem, pela maneira como vivem, pela maneira como apacentam, portanto, as suas ovelhas, ou pela maneira como lideram os seus liderados. Quando nós olhamos para a vida de David, nós vemos que o povo, os liderados de David, sofreram com os erros e as consequências, pagaram consequências do erro de David. Quando, por exemplo, David ordenou o recenseamento, dando ouvidos a Satanás, okay? Apesar de ele se ter arrependido, o castigo que veio sobre ele, Deus dá-lhe 3 alternativas. Okay? E ele escolheu aquela que parecia mais curta, 3 dias de peste. David errou, mas foi o povo que morreu. Okay? Portanto, o castigo de David, portanto, veio sobre o povo que ele liderava. E se o Senhor não fosse misericordioso, okay, mais pessoas, portanto, teriam morrido. O texto fala de 70.000 pessoas que morreram. Naturalmente, isto é muito importante terem atenção quando estamos numa posição de liderança. Os nossos erros, de alguma forma, impactam, portanto, a vida das pessoas que nós estamos a liderar. As decisões que nós tomamos enquanto líderes impactam a vida das pessoas que nós estamos a liderar. Se o líder erradamente disser vamos para ali, okay, todas as pessoas vão para onde o líder disse. Se aquela direção que o líder apontou for errada, todas as pessoas que foram com o líder vão sofrer e pagar pelo erro do líder. Amém? Porque assim funciona. Se um líder numa empresa, se um gestor numa empresa pegar e disser assim, ok, vamos para aquele mercado, e pegar e investir tudo o que tem a empresa naquele mercado, e depois aquele mercado não funcionar, as pessoas daquela empresa que foram atrás daquele líder, e se aquela empresa falir, aquele líder vai pagar o seu preço, mas todas as pessoas daquela empresa vão pagar o seu preço também, porque se a empresa fechar, são todos os empregados que vão ficar no desemprego. Portanto, é muito importante quando nós olhamos e quando nós lemos a história de David, e aqui estamos a falar de lideranças, mas estamos a falar de lideranças familiares. Eu estava a pensar neste momento aqui para mim, olha, mas espera aí, eu não sou pastor, não sou líder em empresa, mas eu sou pai. Ok? Eu sou chefe de família. Okay? Eu sou uma pessoa influente no meu bairro, não importa. O que quer que seja, qualquer que seja o ambiente onde eu estou a viver, eu sou um exemplo. Se eu sou um exemplo, se eu sou sal e luz na terra, então as minhas decisões como sal e luz vão influenciar a vida das pessoas que me ouvem. Se as minhas escolhas, se os meus exemplos não forem os melhores, ok? Portanto, o líder está a arrastar consigo nas suas más decisões as pessoas, portanto, que o acompanham. Então podemos ser pai, podemos estar na posição de pai, podemos estar na posição de chefe de uma empresa, podemos estar na posição de liderança numa igreja. Okay? Tudo aquilo que nós fazemos, todas as decisões que nós fazemos, todas as escolhas que nós tomamos, vão influenciar ou bem ou mal, okay, a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Amém. Por isso a posição de David, por isso a posição do líder é muito importante. E nós quando olhamos para a história de David enquanto líderes, temos que perceber que as decisões que ele tomou, as coisas boas que ele fez, impactaram positivamente a vida do seu povo, e ele fez coisas muito boas, muito mais as boas do que os erros que cometeu, mas os erros que ele cometeu impactaram negativamente o povo que o seguia. Pessoas morreram por causa das suas más escolhas, filhos foram levados para o Senhor por causa das suas más escolhas, rebeldia dos seus filhos mais novos por causa das suas más escolhas. Okay? Portanto, David não foi propriamente, segundo os historiadores dizem, é apenas uma opinião, porque a Bíblia não faz essa afirmação. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que David, apesar de ter sido um grande líder militar, falhou na educação dos seus filhos. É uma questão de opinião, portanto, a Bíblia não me diz que ele tenha falhado, não é, na educação dos seus filhos. Okay. Bom, então vamos ver.
para que a vida do reino, para que os planos de Deus para o povo, okay, de Israel pudessem se cumprir. Okay? Deus faz este acordo com David. Deus diz que o cetro, portanto, não se afastaria portanto, de David, que ele sempre reinaria, portanto, o governo estaria sempre sobre a sua casa, e isso cumpriu-se no tempo de Jesus. Mas vamos falar um pouco sobre a unção de David. David foi ungido, portanto, por Samuel, a pedido do Senhor. Portanto, a unção que vem sobre David é a unção divina. Okay? O que é que significa ser ungido? Significa consagração e autorização para o serviço divino. Unção significa isto. Significa consagração. Consagrar significa quê? Significa dedicar. Significa pegar, tirar, separar e dedicar. Okay? Tal como Samuel foi dedicado ao Senhor quando nasceu, okay? David aqui foi separado para o serviço do Senhor. É o que significa ser consagrado. Ele é retirado da sua prática normal, é retirado da sua vida diária e ele é consagrado, portanto, ao Senhor. Quando alguém é ungido por Deus, essa pessoa é separada. Okay? Essa pessoa deve, por essa razão, portanto, nascer de novo, ser uma nova criatura, porque ela está consagrada. É como quem diz, ela agora tem um novo dono. Essa pessoa não é mais de si própria, essa pessoa não responde mais por si própria, essa pessoa tem um dono. Foi consagrada, foi dedicada, foi separada para um propósito. É a primeira coisa, portanto, relacionada, o primeiro aspecto relacionado com a consagração. O segundo é o quê? É autorização. Okay? Quando a pessoa é ungida, a pessoa recebe autoridade, a pessoa recebe poder. Okay? É como um polícia, vou-vos dar um exemplo do dia a dia para percebermos. Quando uma pessoa está, por exemplo, na tropa, está na escola de polícia, está a fazer a formação, de repente a pessoa faz o juramento de bandeira, recebe a farda e recebe as suas insígnias. Ao receber as suas insígnias de oficial, de sargento, de praça, o que quer que seja, a pessoa recebeu a autoridade, recebeu o distintivo, recebeu a farda, recebeu um conjunto de símbolos que dão autoridade, portanto, àquela pessoa, ok? Portanto, a unção traz sobre a pessoa a autoridade. Aquele polícia, quando está vestido com a sua farda, ele está ungido com a autoridade do país. Ou seja, ele representa a lei, ele pode, portanto, agir em nome da lei, ele pode aplicar a lei, mandar o carro parar, prender, fazer todas as coisas que a lei lhe permite que ele faça. Amém? Portanto, quando David foi ungido, foi exatamente o que aconteceu, ok? Ele foi consagrado ao Senhor, ele foi separado, ok? Ele deixou de ser o filho de Jessé, okay? Para passar a ser um servo do Deus Altíssimo, ok? Ele foi separado para o trabalho do Senhor. Claro que ele foi enviado para a corte de Saul, onde ele esteve a aprender a fazer-se homem, ele esteve a aprender a ser humilde, okay? Ele esteve a olhar para o rei, sabendo que era rei, ok? Ele esteve a olhar para quem reinava, sabendo que o trono lhe tinha sido prometido. Portanto, ele esteve na convivência do rei, ok? Não podendo ser ainda rei, porque Saul ainda governava. Ele não foi tentado a usurpar, portanto, os poderes que lhe tinham sido dados. Ele não foi tentado a fazer um golpe de Estado. Ele não usurpou, okay? Porque ele sabia que quem lá estava também tinha sido ungido por Deus para, portanto, reinar sobre Israel. E no coração de David era, enquanto aquele homem estiver ali, portanto, eu não vou levantar a minha mão contra o ungido de Deus. E nós sabemos que várias vezes David teve a oportunidade de tirar Saul, portanto, da história de Israel. Várias vezes, ok? David podia ter tirado a vida de Saul, mas nunca o fez. Portanto, nunca atentou contra o ungido do Senhor. Isto é muito interessante, esta forma de pensar, porque nós hoje, os cristãos, quero que se eu casar aqui dois pensamentos, que um é o não atentar contra o ungido do Senhor. Se pensarmos nós hoje, okay, depois do cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias todo o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que se cumpriu no dia de Pentecostes, fez de nós todos, nascidos de novo, ungidos do Senhor.
Todos nós somos separados para Deus, todos nós temos a autoridade do nome de Jesus sobre a nossa vida, okay? O que significa que o pensamento que deve prevalecer no nosso coração deve ser o mesmo pensamento, okay, que existia no coração de David. Não levantar a sua mão, não atentar contra o ungido do Senhor. Se nós pensássemos que tantas vezes fazemos isto, quer por palavras, por sentimentos, por pensamentos, já sem falar nas coisas que fazemos por atos, okay? Não pensaram tantas vezes quando nós falamos mal do irmão, quando dizemos isto ou dizemos aquilo, estamos a atentar contra o ungido do Senhor? Porque nós pensamos que o ungido do Senhor é o pastor. Nós pensamos que o ungido do Senhor é o líder da igreja. É, mas não só. Todos nós somos ungidos do Senhor, porque se nós não somos ungidos do Senhor, não vale a pena estarmos na igreja porque não somos salvos, não fazemos parte da igreja, não fazemos parte da congregação universal de santos. Okay? Agora, se fazemos parte da congregação universal de santos, então nós somos todos ungidos do Senhor. Amém. Somos todos reis, somos todos sacerdotes, ok? Certo? A ninguém mais vemos pela carne, por isso não devemos atentar contra o ungido do Senhor, nem por palavras, nem por atos, ok? Portanto, David de nenhuma forma, ok? Ele não só não agia contra Saul, como ele não falava contra Saul, nem admitia se falasse contra Saul. E todos aqueles que depois da morte de Saul, se de alguma forma gabaram erradamente de o ter matado, ok? Saul, portanto, David os mandou matar a eles também. Houve pessoas depois da morte de David que chegaram ao pé dele gabando-se, não é? Pensando que David estava contente com a morte de Saul, ok? E que erradamente se regozijaram na presença de David por causa da morte de Saul e que sofreram efetivamente, portanto, a mesma pena. E então a unção, quando vem de Deus, ela não só consagra, como autoriza, mas para quê? Para o serviço divino. Ok? Portanto, a unção do Senhor é para representação do Senhor. Ok? Por isso Paulo, quando dizia que nós somos embaixadores, okay? Nós somos embaixadores de Cristo, significa que nós somos uns consagrados, somos ungidos. Essa unção trouxe-nos consagração, que é separação, ok? Separação, trouxe sobre nós a autoridade para podermos falar no nome de Jesus. Portanto, a nossa autoridade foi-nos dado autorização, poder representativo, para nós podermos usar o nome de Jesus. Okay? É como se nós, quando o polícia veste a farda, ele usa, não é, o poder que está, por exemplo, se ele é das Forças Armadas, se é do Exército, ele usa o poder que o Exército tem. Se ele é da GNR, ele usa o poder, ou seja, o seu poder está limitado, não é, à área de atuação e aos deveres que a GNR tem. Okay? Se ele é da Marinha, o seu poder também está associado ao poder que a Marinha tem. Se ele é PSP, o seu poder é aquele. Se ele é juiz, o seu poder é aquele. Estão a perceber? Okay? O poder tem sempre a ver, o poder representativo tem sempre a ver com a unção que ele recebeu. No nosso caso, a unção de David foi a unção de Deus. Portanto, ele foi separado para o trabalho divino. Da mesma maneira que nós que recebemos unção de Deus, somos separados para o trabalho divino. Por isso Paulo diz lá, 2 Coríntios 5, ok? Quando nós somos embaixadores de Deus, é porque nós fomos ungidos e fomos separados para fazer esse trabalho, portanto, para Deus. Agora, amados, esta unção não traz só consagração e autorização, ela traz também promessa de capacitação. Promessa de capacitação. Quando Deus chama alguém para o seu serviço, okay, Deus promete, Deus capacita essa pessoa para fazer o trabalho. Ok? Portanto, ou seja, há um processo, e nós quando olhamos na vida de David é diferente de nós. Há quem acredite, porque diz que quando o Espírito desceu, quando ele foi ungido, o Espírito de Deus nunca mais se apartou de David. Algumas pessoas pegam nessa, e eu aceito e acredito, algumas pessoas pegam nessa passagem, okay, e para dizer que talvez David tivesse sido o único do Antigo Testamento a quem o Espírito Santo, portanto, sempre viveu e que sempre, portanto, habitou nele da mesma forma que o Espírito Santo habita em nós, conforme a promessa de Joel. Não vou discutir se é esse o caso ou não.
Mas o que é um facto é que o texto diz que o Espírito nunca mais, portanto, se apartou de David. Significa que David tinha pelo menos a capacitação do Espírito Santo para que tudo aquilo que ele o fizesse no poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Por isso, quando ele luta com Golias, e esta passagem para, enfim, nós vamos ter uma série mais ou menos sobre esta luta de David com Golias e o que ela significa, mas é muito interessante, porque ele ainda era um jovem, ok, é um fato que ele já tinha morto o leão e o urso, mas de repente o que nós vemos aqui é uma coisa fabulosa. Nós vemos um vale os filisteus, vemos num monte os filisteus, vemos no outro monte os israelitas, vemos à frente dos filisteus um gigante chamado Golias e à frente dos judeus um rei atemorizado, um rei cheio de medo, um rei sem força, um rei sem poder, sem autoridade, okay? Sem consagração para defender, portanto, o seu povo. E um homem que era dos mais altos, okay, do seu povo. Portanto, Saul era reconhecido como sendo um homem de estatura elevada e que o seu povo lhe daria pelo ombro. Portanto, ou seja, no meio da multidão de Israel, Saul destacava-se como sendo, portanto, um homem alto e provavelmente um homem poderoso junto do seu povo. Mas não havia um valente para derrotar, para lutar contra Golias. Okay? E David, que foi, portanto, sai de casa dos pais para cumprir um recado da sua mãe, de levar comida para os seus irmãos, okay? Vendo o que estava a passar, e reparem bem, durante 40 dias o povo de Israel foi amedrontado pela presença dos filisteus. Durante um dia o povo se levantava e o Golias vinha lá e escarnecia e dizia mal, e um dia se passava, e outro dia se passava, e outro dia se passava, e outro dia se passava, e passaram-se 40 dias que o povo de Israel foi escarnecido pelos filisteus. Okay? E de repente David, que estava separado, consagrado, tinha autorização e estava capacitado por Deus, levanta-se, enfrenta o Golias, okay? E o derrota em nome do Senhor. Amém? Portanto, quando ele diz, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, David estava a utilizar o quê? A autoridade, okay, que ele tinha, okay, de Deus, para poder fazer o quê? Fazer a obra para o qual ele tinha sido chamado. Portanto, David não foi na força do seu braço, David não foi na força do seu poder, David foi na força da sua unção. Amém? David moveu-se na força da sua unção. Okay? E é interessante, João 15, o Senhor Jesus dizia, sem mim nada podeis fazer. E aquilo que Saul tentou fazer sem o Senhor, quando o Espírito do Senhor já não estava sobre ele, Saul simplesmente não conseguiu fazer, porque sem Deus não é possível fazê-lo. E nós vemos na história do povo, de todo o povo de Israel, tudo aquilo que eles conseguiram obter, tudo aquilo que eles conseguiram realizar, okay, tinha sido pela força do braço de Deus. Porque sempre que Israel se afastava de Deus, okay, Deus entregava o povo de Israel às suas próprias decisões. E o que é que nós vemos? Vemos fracasso, portanto, no povo de Israel sem Deus. O que é que nós vemos é que esta unção, portanto, significa também selo sobre a vida de David e significa selo sobre a nossa vida. Okay? A unção é o selo, é a garantia, okay? Ou o penhor, portanto, sobre a nossa vida. O que é que significa penhor? Significa testemunho. Okay? Significa testemunho. Okay? Quando nós estamos selados, quando uma carta tem um selo do rei, como é que se fazia antigamente? Era um selo de lacre que depois com um pequeno carinho se punha em cima daquela cera, okay? E então ficava lá o símbolo, portanto, a selar. Aquele selo testemunhava do quê? A origem daquela carta. Certo? Quando vinha um rolo e tinha lá o selo do rei, olhando para o selo, nós percebíamos quem é que tinha enviado aquela carta.
Okay? E então o nosso testemunho, o testemunho da nossa vida, o testemunho da vida do crente, o testemunho da vida de David à frente do povo de Israel era um testemunho, era um selo de Deus sobre a vida dele. Amém? Da mesma maneira que a unção na nossa vida, o buscarmos a unção, ou retermos a unção, fazermos crescer a unção de Deus na nossa vida, é um testemunho de que fomos separados por Deus, fomos separados, consagrados por Deus, fomos revestidos de autoridade de Deus e fomos capacitados por Deus para fazer a vontade de Deus. O que é interessante, amados, é que nos tempos antigos, quando os reinos eram de carne e sangue, quando a nossa luta, ou quando a luta deles era contra a carne e contra o sangue, que era assim que funcionava nos tempos do Antigo Testamento, as lutas eram contra a carne e contra o sangue. Os terrenos que eram conquistados, as fortalezas e os baluartes eram de pedra. Quando Josué entrou em Jericó, os baluartes e os castelos e as fortalezas que foram destruídas foram de pedra. Foi as muralhas que caíram. Quando eles entraram e lutaram contra a carne e contra o sangue. E a unção na altura, portanto, era contra a carne e contra o sangue. Os reinos eram conquistados, as terras eram conquistadas, os reinos eram feitos. E Jerusalém e Israel, portanto, fez-se numa luta contra a carne e contra o sangue. Com a morte do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: o meu reino não é mais deste mundo. Okay? E depois Paulo acrescenta que a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Nós não vivemos no tempo da antiga aliança, nós vivemos no tempo da nova aliança. E no tempo da nova aliança, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Conforme nós cantávamos há bocado, abre os olhos do meu coração, ó Deus. Porque abrindo os olhos do nosso coração, nós percebemos quem é hoje o nosso inimigo. Quem é hoje o inimigo da igreja. Nós hoje não precisamos de pegar em espadas físicas feitas de aço, ok? Não precisamos de espetá-las em homens e mulheres feitos de carne, nem precisamos de derramar sangue, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e contra as potestades, numa dimensão, okay? Quando nós falamos nos lugares celestiais, é numa dimensão espiritual, onde nós podemos verdadeiramente usar esta unção para derrotar, portanto, os nossos inimigos e os inimigos de Deus. E é interessante, e eu quero terminar voltando ao cântico de Ana, na 1 de Samuel, no cântico de Ana, é interessante ver o que Ana afirma, dizendo assim: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos. Que inimigos é que Ana estava a falar? Quem eram os inimigos de Ana? Ana percebe claramente que os seus inimigos, okay, são os impedimentos que, não sendo de Deus, a impediam de ser fecunda no Senhor. E daí de todo o desprezo que vinha sobre uma vida de uma mulher, que em Israel era normal e bênção que a mulher pudesse ter muitos filhos. Então provavelmente esta mulher era acusada, okay, de algum erro ter feito, de alguma coisa ter feito, porque o seu ventre estava fechado, a sua madre estava fechada, ela era incapaz de gerar vida. Okay? E então ela diz: a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Senhor trouxe a salvação, portanto, à vida de Ana. Lhe deu um filho que ungiu 2 reis. Okay? Um deles que falhou no seu caminho, mas que serviu de ensino, serviu de treino para o grande rei David. Okay? Que é, okay, cuja sua casa, portanto, o rei Jesus, okay, se assentará, portanto, para sempre no seu trono. Então eu queria reter aqui, para terminar, irmãos, 2 coisas que são as coisas muito importantes. Há uma unção, okay, para o povo de Deus. Há uma unção
para os filhos de Deus. Há um Espírito do Senhor que está disponibilizado sobre as nossas vidas. Um Espírito, uma unção que nos consagra, que nos separa para o trabalho divino, que nos dá a autoridade de podermos usar o nome de Jesus Cristo, e uma unção, okay, que vindo do Senhor nos capacita. Para quê? Para vencermos as nossas lutas, que não são contra a carne e contra o sangue, mas contra todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Esta é uma mensagem que eu quero que a gente retire deste dia de hoje. Okay? Nós temos essa unção sobre a nossa vida. A mesma unção, o mesmo Espírito que estava sobre o rei David, que lhe permitiu fazer esta aliança com Deus, okay? Ele existe, também está hoje sobre, portanto, a nossa vida. Okay? Segunda lição importante para nós retermos, okay, desta vida de David. Os erros de David trouxeram consequências ao seu povo. Portanto, tenhamos o cuidado, irmãos, de não errar. Tenhamos o cuidado, irmãos, de, ainda que a gente se possa arrepender, é verdade, Deus sempre vai ouvir o coração contrito, Deus sempre vai aceitar a oração do coração arrependido, é verdade. Só que há atos que são feitos, há coisas que são feitas cujas consequências nós temos que viver com elas. Amém, irmãos? Mesmo que tivesse havido arrependimento, as consequências estão a rolar, as coisas estão a acontecer, o Senhor aceitou o nosso arrependimento, mas não é possível parar, okay, aquilo que foi feito. Se nós nos levantarmos e dermos um tiro em alguém, okay, nós podemos nos arrepender efetivamente, mas aquela pessoa vai continuar morta, o pai vai continuar sem filho, ou o filho vai continuar sem pai. Estão a perceber? Amém. Portanto, os erros de Davi trouxeram muitas consequências ao seu povo. Da mesma maneira que os erros das lideranças, okay, trazem consequências para os seus liderados. Okay? Portanto, Deus nos abençoe e possamos meditar durante esta semana nesta palavra e que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. Amém. Para aprendermos com o rei David. Recomendo a leitura dos textos para estarmos a par, portanto, daquilo que nós estamos a pregar. Leiam 1 e 2 Samuel, leiam também 1 Reis, 1 Crónicas.